Boa tarde, povo de Deus, povo escolhido, nação eleita do Senhor. Boa tarde. Como vocês têm passado? Eu glorifico a Deus pela tua vida, por tudo que o Senhor tem feito na tua vida, porque Ele tem te guardado, Ele tem cuidado de você. Veio aqui para ouvir a palavra de Deus? Fica conosco até o final. Deus quer falar contigo. Deus tem uma palavra para ti. Mais que uma palavra, Deus tem a provisão sobre a tua vida. Amém? Vamos agora meditar na palavra do Senhor. Eu vou ser breve para não ficar extensiva, para não ser longo, né? Mas eu vou entregar aquilo que o Senhor mandou eu entregar para você. Amém? Amados, a palavra do Senhor que está no livro de Gênesis, capítulo 37, eu vou ler a partir do versículo 18, que vai dizer assim: E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis, lá vem o sonhador Mó. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o, Rúben livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derramarei sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomando lançaram na cova, porém a cova estava vazia. Não havia água nela. Depois assentaram-se para comer pão. Então levantaram os olhos e viram uma companhia de ismaelitas que vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, para levar-o ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vindamos-los a este ismaelita, assim não será nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Amém, amados? Eu vou até aqui porque eu quero passear, né, nessa história de José. É uma história que nós já conhecemos, né? E eu quero nesta tarde, neste momento, pedir ao Senhor que, enquanto essa palavra seja ministrada, que o Senhor envie os teus anjos até a tua casa, até o teu emprego, que o Senhor venha nesta tarde ministrar sobre a tua vida a provisão dele, que aquilo que você tem colocado diante do Senhor, que durante essa ministração o Senhor possa responder, o Senhor possa se atentar, se inclinar para aquilo que você tem colocado diante de Deus. Amém, amados? A palavra do Senhor vai nos dizer aqui, amado, a respeito de José. Nós já conhecemos a palavra, né? Nós já conhecemos a passagem de José. José era filho de Jacó e era um dos filhos mais amados de Jacó porque era filho de sua velhice, né? Porém, José também se destacava porque José tinha sonhos. José era rejeitado pelos seus irmãos, né, por ser o mais amado de seu pai, e todos o invejavam, né? José, a Bíblia vai dizer que ele cuidava das ovelhas de seu pai. Só que José, toda noite, ele tinha sonhos, que ele, sem sabedoria nenhuma, ele contava para todos. Em alguns momentos, amado, nós vamos nos deparar com palavras do Senhor dizendo que há momento de calar, porque em Eclesiastes 3 diz, né? Há momento de falar, há momento de se calar. Eu creio que nessa passagem, amado, foi necessário José falar, para que viesse a se cumprir tudo aquilo
que se cumpriu na vida dele, tudo aquilo que Deus havia planejado na vida de José. E José chegava para seus irmãos e falavam. E apelidaram, né, José de sonhador. Quantas vezes já disseram para você que você é sonhador? Que você viaja demais, né? Que você é fora da realidade, que você tem pensamentos, né, que estão distantes da tua realidade. Mas eu quero te dizer através desta palavra que os sonhos que estão no teu coração, se são sonhos para a honra e glória do nome do Senhor, para que se manifeste o poder de Deus na tua vida, esses sonhos não são teus, esses sonhos são do Senhor. Esses sonhos que José tinha não eram sonhos dele, eram sonhos vindo da parte de Deus. Amado, só que foi necessário José passar pelo vale, passar por dificuldades, passar pela prisão, ser injuriado, ser caluniado, por sonhos que não eram dele, por sonhos que eram de Deus. Às vezes você se pergunta, por que eu estou passando por isso? Por que tenho passado por tanta coisa? Eu não pedi isso para Deus, eu não queria isso para mim, não é meu sonho, eu nunca almejei isso. Por que eu estou pagando por algo que eu não desejei, por algo que eu não sonhei? É para que o poder de Deus se manifeste na tua vida. É preciso Ele te moldar. É preciso Ele deixar em você as impressões digitais dEle. Como assim, irmã? Eu vou te explicar. Deus está te preparando para algo que Deus já colocou no teu coração. Não adianta você fugir. Deus vem falar aqui nesta tarde para alguém que está tentando fugir do chamado que Deus tem na tua vida. Está tentando fugir de um compromisso com Deus. Está tentando fugir de um relacionamento com Deus. O Senhor te chama. Hoje Ele escolheu essa tarde para falar contigo. E amados, e Jacó mandou que José fosse até os seus irmãos. E assim foi, José. E quando avistaram, né, o 18 começa a falar, e que eles viram de longe a José, e eles começaram a tramar. Eles começaram a tramar de matar José. Os sonhos de José, ainda que não tivesse sido realizado, fosse apenas sonhos, já incomodavam aqueles irmãos. Às vezes, amado, nós buscamos, né, a presença do Senhor, nós estamos ali, né, em consagração, né, estamos trabalhando na obra, estamos, sabe? E as pessoas do nosso lado, ao invés de cooperarem, de ajudarem, de intercederem, de torcerem por nós, eles querem nos afogar, eles querem nos jogar na cova, eles querem matar os nossos sonhos. Quantas vezes você chega para alguém e conta os teus planos, a pessoa ouve com desdenha, né, com descaso, desmerecendo, achando que você é incapaz de realizar tudo isso, não conhecendo que existe um Deus que cuida de ti, um Deus que pode realizar os teus sonhos, que vai muito mais além daquilo que você sonha. Porque José não tinha noção dos sonhos dele. José não tinha noção. E um certo tempo, José vai contar esse sonho para Jacó. E Jacó entende esse sonho. Jacó entende, Jacó repreende a José. Diz, porventura eu e tua mãe, nós vamos nos curvar a ti? Os teus irmãos vão se curvar a ti? As pessoas às vezes não vão aceitar, não vão entender. Mas não culpe elas, amados. Não culpe as pessoas por não entenderem a grandeza da intimidade que você tem com Deus. Nem todo mundo tem maturidade para entender a intimidade, o teu relacionamento com Deus. Amém? E aí, amados, vem se aproximando José, né? E os irmãos ali tramando, José na inocência. E quando se aproximam, eles retiram a túnica de José. A túnica que Jacó tinha feito para José. A túnica aqui, amados, quando fala assim que retiraram, né? Eles queriam tomar
o lugar de José. Eles tiraram até a túnica de José, mas eles não tiraram o sonho de José. As pessoas podem querer roubar o teu sonho, podem querer te caluniar, podem querer se levantar contra você, mas os sonhos de Deus na tua vida vai se cumprir, porque Deus não depende delas para que se cumpra a promessa dele na tua vida. Deus não depende de aprovação de homem para fazer aquilo que ele já determinou que vai fazer na tua vida. Se Deus colocou um sonho no teu coração, ele vai se cumprir, queira o homem ou não. Tiraram a túnica de José, mas não tiraram aquilo que era mais importante sobre a vida de José, a presença de Deus. Porque a Bíblia vai ressaltar, amados, que todo o tempo o Senhor esteve com José. E aí o que foi que seus irmãos tramaram? Vamos jogar ele nesta cova, no deserto, porque fatalmente ele morreria. Mas, amados, aquela cova estava vazia. Porque é assim que acontece em nossas vidas. A gente pode, com os olhos naturais, não entender a provação. Mas até a provação que Deus permite, ele prepara a profundidade e o que vai estar nesta luta. Ele permite a luta, deixa eu destrinchar para você. Ele vai permitir a luta. A luta vem sobre a tua vida. Mas Deus já preparou todas as coisas. A luta já foi preparada pela mão de Deus. Você só vai passar por aquilo que Deus permitiu que você venha a passar. A cova que José foi jogado não havia água. Porque Deus assim o permitiu que não houvesse água. E depois o seu irmão Rubem chegou e disse, não, que proveito nós temos em matar ele? Não, vamos vender ele. Vamos vender como escravo. Vamos fazer ele sofrer. E aí os irmãos tiraram ele, da cova e venderam ele para os mercadores que passavam ali como escravo. E aí começou a trajetória de José, amados. José foi escravo. Logo em seguida José foi vendido a Potifar. Só que a Bíblia diz que o Senhor estava com José. E tudo que José fazia, José prosperava, porque havia a presença de Deus na vida de José. Aonde quer que você vá, qualquer que seja a tua luta, Deus está contigo. Ele não vai te deixar sozinho. E José prosperou na casa de Potifar, a ponto de Potifar deixar todo o comando. José era o mordomo da casa de Potifar. José mandava e desmandava na casa de Potifar. Potifar não tinha conhecimento do que fazia, porque deixou na mão de José. José tinha autoridade sobre a casa de Potifar. Mas o inimigo, ele sempre vai vir com ciladas, ele sempre vai vir com armadilhas. O inimigo, ele sempre vai preparar algo para nos tirar da nossa zona de conforto, para nos tirar da onde Deus nos colocou. Só que o inimigo não sabia que ali, naquela casa de Potifar, sendo mordomo, não era o plano de Deus. Não era o ponto principal do plano de Deus. Ali era uma passagem ao qual José tinha que percorrer até o caminho aonde Deus tinha traçado para José. O inimigo pensou e falou, não, é até aqui, né? Ele está bem aqui na casa, confortável, ele come do bom e do melhor. Ele é bem visto ao seu Senhor, né? Ele teve graça aos olhos de Potifar, né? Então o inimigo disse, não, eu vou atormentar mais. Essa mulher tem orado, tem jejuado, tem sentido a presença, ela está bem, mas eu vou tirar a paz dela. Eu vou, vou caluniar. Eu vou fazer algo para que ela venha perder esse conforto, essa alegria, né? Para que ela venha perder isso. Ela tá achando que vai ficar por isso mesmo? Ela tá achando que ela tá bem, que ela vai ficar com a vitória? Só que o inimigo não sabe que a vitória do Senhor é muito maior daquilo que possa aparecer aos nossos olhos. E aí o que foi que o inimigo fez? Atiçou lá a mulher de Potifar para ficar instigando, para ficar seduzindo, para ficar tentando a José. Mas José era um homem que tinha um temor ao Senhor. José era um homem de caráter. Por isso era o escolhido do Senhor. Deus não escolhe qualquer um.
Deus não te escolheu à toa. Ainda que você olhe para você mesmo e não reconheça em você mérito algum, porque bem verdade que de nós não há nada de bom que não venha da parte de Deus. Todavia o Senhor te escolheu, porque Ele conhece o teu coração. E todo dia a mulher vinha e dizia para José se deitar com ela, tentava José, e José vinha e dizia, não vou fazer isso com meu senhor, é uma maldade, o Senhor me confiou a casa dele, o meu senhor, né, Potifar, me confiou a casa dele, tudo que aqui há está sobre o meu comando, eu não vou fazer isso com meu senhor. Até que um dia a mulher agarrou a José e ele fugindo deixou as suas vestes em suas mãos. E a mulher assim se sentiu no direito, né? De fazer o quê? Acusar José de ter agarrado, de ter a violentado, né? E ela chamou os guardas e ela armou todo aquele circo, porque é isso que Satanás faz. Ele arma presepada, ele arma circos, né? Baseado em mentiras, né? Ela pegou, né, o que chamamos de sofismo, né? Ela pegou uma verdade ali, ela estava com as vestes de José nas mãos, né? E ela inventou uma mentira, né? O que é sofismo? Né? É uma mentira que precisa de uma verdade para ser contada, né? Então ela estava com as vestes de José nas mãos, uma prova, né? E nisso ela armou toda a mentira, ela armou todo o circo, o espetáculo. E assim Potifar veio e jogou José na cadeia. Mais uma vez José poderia dizer, Senhor, mais uma vez fui injustiçado. Oh Deus, por que eu estou neste lugar? Eu fui fiel a ti. Quantos de nós, né, quando vem a luta de Senhor, mas eu faço a tua obra, eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu congrego, eu ajudo o próximo, eu ajudo na igreja, eu varro, eu limpo, eu na minha oportunidade eu falo da tua palavra, eu falo do teu evangelho, do teu amor, porque eu sou tua filha, eu sou teu filho, porque o Senhor, porque eu estou passando por isso, eu não aceito passar por isso. Amados, o que nós vimos mais hoje em dia é crente abrindo a boca para dizer que não aceita. Quando você abre a boca para dizer que você não aceita uma situação na tua vida, você está dizendo para Deus que não aceita o agir dele na tua vida. Porque se todas as coisas cooperam para o nosso bem, por que é que eu e você não vamos aceitar algo? Sabe o que é que eu e você não devemos aceitar, amados? O pecado nos tomar conta de nós. O que eu e você não podemos deixar tomar é aceitar, amados. É a maldição vir sobre mim, sobre você. É a enfermidade. Por que a enfermidade? Porque a palavra de Deus diz que Ele já levou sobre Ele todas as nossas enfermidades. E sobre as pisaduras dele nós fomos sarados. Mas as lutas, as adversidades que vêm, quem é eu, quem é você para dizer que não aceita? Se é algo que é o trabalhar de Deus, se é a mão de Deus que está a nos mover, se é a mão de Deus que está a nos moldar, você vai ler, você não vai ver em nenhum momento na palavra de Deus José dizer que não aceitava aquela situação, ainda que fosse injustiça. Hoje em dia, qualquer coisinha os crentes vêm se revoltar, se revolte com a situação. Se revoltar com o quê, amados? Quem é você, quem sou eu para nos revoltarmos? Nós estamos debaixo da potente mão do Senhor. A nossa vida não nos pertence mais, pertence a Ele. O que quer que venha acontecer comigo e com você está sob o comando e o controle dEle. Se Ele diz, se nós sabemos que temos um Deus que criou o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição, você acha que sobre a minha vida e sobre a tua vida há algo que ocorre no descaso de Deus? Que ocorre sem a permissão de Deus? E aí José foi jogado na prisão. Só que o Senhor, mais uma vez, estava com José, porque o Senhor não nos abandona. Ainda que aos nossos olhos possa parecer que estamos sozinhos, o Senhor está conosco. E o que acontece, amados? José prospera na cadeia. José se torna o carcereiro daquele lugar, o chefe dos presos. E é assim que Deus faz. Durante a luta, você não vai ficar prostrado, caído, não.
O Senhor, diante da tua dor, Deus te usa para ir ali, olha, para falar do amor de Deus para outra pessoa. É na tua ferida. Não perde tempo cuidando da tua ferida, não. Vai cuidar da ferida do outro, porque Deus cuida da tua ferida. Aleluia! Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Recebe esta palavra, guarda esta palavra no teu coração. O Senhor está te dizendo: tem um propósito para a tua dor, tem um propósito para a tua aflição, tem um propósito para essa situação que você está passando. Pode você não entender, pode você não ver agora o motivo, mas eu estou nesta peleja contigo. E nesta peleja tu não terás que pelejar. Eu estou contigo, eu estou guiando os teus passos, eu tenho um controle, eu já preparei a mesa adiante. Creia somente que eu estou contigo. Para de murmurar, para de criticar, para de questionar. Apenas adore, apenas exalte, apenas glorifique o nome santo do Senhor. Aleluia! E o que acontece, amado? Na cadeia, o Senhor é com José. Porque mais este lugar fazia parte do processo ao qual José deveria passar, para que lá na frente fosse manifesto o poder de Deus. Amém, amados? E qual era o plano de Deus na vida de José? Torná-lo governador do Egito. O plano de Deus na vida de José não era que José fosse mordomo da casa de Potifar. O plano na vida de Deus, na vida de José, não era para que José se tornasse carcereiro, chefe daquela prisão. O plano de Deus era que José se tornasse governador do Egito. O plano de Deus na tua vida é muito maior do que você pode imaginar. O plano que Deus tem traçado e preparado para ti é muito além daquilo que os teus olhos podem ver. Assim diz o Senhor. Quando você estiver lá na frente, você vai ver que tudo que você passou foi necessário. E você vai dizer: eu passaria novamente para alcançar aquilo tudo que eu alcancei. Nós não entendemos, amados, nem eu nem você. Eu estou aqui pregando para você, mas eu não posso ser hipócrita. Eu não posso chegar aqui e dizer que estou todo o tempo, sabe, glorificando ao Senhor por cada luta, por cada afronta, por cada humilhação, por cada repúdio, por cada língua mentirosa que se levanta. Não, isso tudo abate, isso tudo nos entristece. Mas eu estou aqui para te dizer que não murmure, que não questione. Apenas adore. Apenas diga aquilo, amado, que agrada ao Senhor. Você sabe o que é que agrada ao Senhor? Sabe que o Senhor ama ouvir da tua boca? É dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Se tu fizeres, tu é Deus. Se tu não fizeres, tu continua sendo Deus. Que seja feita a tua vontade. Na oração do Pai Nosso fala: que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É a oração que Jesus Cristo nos ensinou. E que a partir de hoje, se você ainda não faz uso desta palavra, é uma palavra de coragem, amados. É uma palavra de coragem. Que seja feita a vontade de Deus, porque às vezes, amado, amada de Cristo, a gente tem medo da vontade de Deus, quando não deveríamos ter. Como assim, irmã? Porque às vezes, amado, a gente se apega a coisas que a gente está acostumado, que a gente ama, que a gente gosta, e a gente não quer abrir mão. Porque a gente acha que vai nos causar mal perder aquilo. A gente acha que se o Senhor não for a vontade de Deus aquilo para a nossa vida, a gente vai sofrer, vai doer. Mas Deus tem o melhor para mim e para você. Às vezes nós nos agarramos a arames farpados, porque nos remete a uma falsa segurança. Quando na verdade Deus não quer nos deixar
sobre nenhuma cerca, sobre nenhum cercado. Hoje Deus está te pedindo, entrega nas mãos dele isso que tem te causado dor, isso que tem te causado sofrimento, isso que tem te causado preocupação, ansiedade, angústia. Entrega na mão dele e diga: Senhor, entrego em tuas mãos e seja feita a tua vontade. Nós não devemos temer a vontade de Deus, porque a palavra diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Deus tem o melhor para mim e para você. Nós temos medo do processo ao qual nós temos que passar. Nós sabemos, amados, porque Deus, quando chamou Abraão, Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vá ao lugar que eu irei te mostrar e te darei. E sabe qual foi a atitude de Abraão quando ainda não havia promessa? Quando Deus ainda não tinha feito a promessa a ele de que lhe daria um filho e que lhe faria pai de gerações, pai de multidões. Sabe qual foi a atitude de Abraão? Obedecer. Obedecer. Eu não sei o que Deus tem pedido para você, o que Deus tem colocado, Deus tem pedido para que você venha renunciar, para que você venha largar. Mas obedeça ao Senhor. Porque antes de Abraão viver as promessas do Senhor, ele obedeceu ao Senhor. Ele confiou no Senhor. E hoje, ele é o nosso Pai na fé. Porque ele creu desde o princípio. Desde o início, Abraão creu no Senhor. Quando ele ainda não conhecia o Senhor. Quando o Senhor se apresentou a ele na primeira vez, ele creu. Hoje você conhece mais a Deus do que Abraão quando Deus apareceu para ele na primeira vez. Por que ainda não crê? Por que ainda não confia plenamente? O Senhor me trouxe aqui para dizer. O Senhor me trouxe para dizer para mim e para você. Para nós confiarmos, para nós acreditarmos, porque Ele tem grandes coisas a fazer na minha e na tua vida. E este temor e este medo, que insiste em querer nos paralisar, porque é isso que o medo faz, ele nos paralisa, ele quer nos aprisionar, ele quer dizer que não somos capazes, que nós somos imerecedores, que nós somos... vou dizer assim, incapazes. Mas Deus diz na palavra dele: não temas, eu sou contigo. Isaías, não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te ajudo. Assim diz o Senhor. Toma esta palavra, mas que ela não venha somente entrar no teu ouvido e que você receba com teu amém, porque o amém é a confirmação, é ligando na terra o que está ligado no céu, é tomando posse desta palavra. Toma ela como prática na tua vida. José, ele precisou passar, ele foi escravo, ele foi prisioneiro, mas onde ele estava, o Senhor era com ele, ele prosperava. Mas os sonhos de Deus na vida de José foi que ele se tornasse governador. Ainda que lá com 17 anos, quando Deus colocou os sonhos no coração dele, quando apenas ele cuidava das ovelhas de seu pai, ele nunca imaginou chegar e ser. Deus já havia traçado tudo para ele. Deus já tem traçado a tua história. Obedeça. Creia que Ele está no controle de tudo. Descansa o teu coração. Porque os planos de Deus na vida de José era para que ele se tornasse governador e era para que num momento de fome, num momento de que estava tudo assolado, tudo estava destruído, ele veio, não somente ele ajudou o povo de Deus, mas ele ajudou seus pais e ele ajudou
a seus irmãos. Aquele sonho que ele teve lá atrás, onde Jacó disse para ele: então você está querendo dizer que eu e teus irmãos, vamos nos curvar a ti? Se curvaram. Porque no momento de fome foi José que estendeu a mão. Aqueles que jogaram na cova, aqueles que tramaram contra ele. Orem pelos que estão tramando contra você, contra aqueles que têm falado mal de você, contra aqueles que têm se levantado contra você. Porque lá na frente, você estenderá, Deus vai te usar na humildade, não para você se engrandecer, não para você se ensoberbecer, não para você dizer, bater no peito e dizer, tá vendo? Aí, não. É para que o nome do Senhor seja glorificado. É para que todos vejam que Deus é um Deus justo. É para que se cumpra a promessa de Deus na tua vida. Lá na frente, todos esses que te caluniam, que planejam o teu fim, Deus vai te usar para você abençoar a vida deles. E você vai abençoar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Leva essa palavra para a tua vida. Eu quero pedir que você compartilhe para os teus contatos de WhatsApp, para os teus contatos do Facebook, no Instagram. Compartilhe, amado. Leva essa palavra para outras pessoas. O ídio, o pregar o evangelho, o evangelizar é isso também, é compartilhar. Se o Espírito Santo falou no teu coração, se Deus tocou você com essa mensagem, se essa mensagem de alguma forma te tocou, falou contigo, compartilha para outros irmãos, para outras pessoas. Elas precisam ser agraciadas com a palavra de Deus. Neste momento tem alguém que está passando por depressão, está passando por uma decepção, está triste, aflito, não tem uma saída. E de repente esta é a palavra, né? Que o Senhor está te usando, te trouxe até aqui para você levar até essas pessoas. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o sol da justiça, que onde quer que você vá, Deus faça contigo, como fez com José. Faça-te prosperar em tudo quanto você vier a fazer. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde. Jesus te abençoe, rica e poderosamente. Amém. Aleluia.